Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 a seguir, que vai falar sobre o filho pródigo. Olha, vamos falar sobre o filho pródigo. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 a seguir. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. É bom. Todos acharam a palavra? Amém? Antes de começar a pregar, deixa eu continuar falando sobre um pouquinho do barco lá, né? Olha, pessoal. Vale a pena, viu? Vale a pena. Quem que tem medo de barco aqui, né? Não pode ter medo não, hein? Você é um guerreiro do Senhor, ó. Você que está em casa escutando também, não tenha medo não. Eu aconselho a cada um dos casais, principalmente casais, a fazer uma aventura maravilhosa dessa. Só vem a engrandecer não só a sua vida, como da sua família. Porque ali você começa a perceber dentro daquele mar. Aquele mar, você olha para um lado é mar, olha do outro lado é mar, olha para trás, todo lugar é mar, né? Não tem nada. Não tem terra, não tem nada, e você começa a olhar como o nosso Deus é grande, como Ele é maravilhoso, como Ele é perfeito, como um navio daquele de 14 andares era capaz de ficar flutuando em cima daquela água. Como aquele barco com as ondas, ele não era abalado e ele andava como se nada tivesse acontecendo, né? Que coisa mais linda. Então eu aconselho vocês a fazerem uma viagem, vocês casais principalmente. Vocês precisam ter esse momento junto com a sua esposa, junto com o seu marido. Olha, é bênção do Senhor. Quem quiser saber alguma coisa sobre a viagem, ó, procura o pastor Sérgio, pastora Lúcia, que nós estamos aqui à disposição. Chama para tomar um cafezinho na sua casa, para jantar, para almoçar. Se quiser ficar lá, tomar um sorvetinho, tá? Pode chamar que a gente vai com prazer, amém? Só falei que eu não vou dormir lá, né? O resto eu falei tudo, né? Porque o crente é assim, né? O crente, meu Deus, nós tivemos numa festa, num culto de graça, né? Abençoado. Foi segunda-feira, as pessoas que foi, além da palavra do Senhor, que foi uma bênção, olha, eu vou falar, ali foi festa de crente mesmo, viu? Tinha de tudo para comer, meu Deus, que coisa mais linda, a palavra maravilhosa, os louvores maravilhosos, olha, foi bênção do Senhor. Vocês que não estão indo nos cultos de segunda-feira, nas casas, por favor, comecem aí para vocês verem a bênção do Senhor na vida sendo derramada sobre vocês, amém? Vamos aqui sobre a palavra. Todos acharam Lucas capítulo 15, versículo 11 a seguir? Que vem falar sobre o filho pródigo. É uma parábola, o Senhor estava falando aqui. E fala assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, esse que pediu a herança, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidades. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o campo apacentar, alimentar os porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse:
Quantos trabalhadores tem o meu pai? Em abundância tem pão. E eu aqui pereço de fome. Aí ele fala: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se no seu pescoço e beijou seu filho. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e o vista-lhe. Põe um anel e uma sandália em seus pés. E trazei um bezerro cevado. E o matai-o, e comamos e nos alegramos. Porque este meu filho estava morto, mas ele reviveu. Tinha se perdido, mas ele foi achado. E começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho, que estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa e ouviu as músicas, e ouviu a dança, vendo as danças, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era que estava acontecendo, o que era aquilo. E ele lhe disse: veio o teu irmão e o teu veio o teu irmão e o teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai que estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este seu filho que desperdiçou toda a fazenda com meretrizes, mataste um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e se achou. Amém? Eu gosto muito dessa parábola, e eu peço, Senhor, que nesta noite, através dessa palavra, Senhor, através dessa palavra que muitas pessoas, Senhor, que se encontram, Pai, em situação igual ao filho pródigo, Pai, pessoas que ainda não sabem o caminho a percorrer, pessoas que precisam ter um encontro contigo, Pai, que nesta noite o Senhor venha trabalhar na vida dessas pessoas, Pai, que essas pessoas possam sentir o seu grande amor, Pai, que essas pessoas possam sentir o seu afeto, Senhor. Abençoe essa noite, Senhor, as pessoas que estão aqui escutando a sua palavra, as pessoas que estão em casa, Senhor, escutando a sua palavra, que eles possam ser alcançados, Pai, que eles possam ser transformados em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, nós acabamos de ler aqui uma parábola aonde o Senhor Jesus estava ensinando a pessoas que foram escutar a palavra. Existia ali naquele lugar publicanos e pessoas pecadoras, pessoas que estavam mesmo com o seu pecado, mesmo na sua situação de publicano que cobrava impostos, mesmo com o seu pecado, decidiram escutar a palavra do Senhor. E junto com essas pessoas,
Existia também junto, para escutar a palavra, os escribas e os fariseus, que são aqueles homens que acreditam, que conhecem tudo da palavra, são pessoas estudadas, pessoas conhecedoras, que estavam ali e começaram a criticar a Jesus, porque o Senhor Jesus recebia aquelas pessoas que eram pecadoras. E ali, com sabedoria, o Senhor Jesus, ele começa a falar com aquele povo, através de parábolas, e não foi uma não. Ele começou a falar sobre a ovelha perdida, sobre a dracma perdida, e sobre esta que nós estamos falando, que é o filho pródigo. Ele começou a ensinar, porque ali o ensinamento não era somente para aquelas pessoas ouvintes, aqueles pobres, aqueles pecadores, mas aqueles escribas, que eles viessem entender, aqueles fariseus, que eles viessem entender, que não é apenas a lei, mas nós temos que ser diferente, nós temos que amar, temos que respeitar, temos que perdoar e temos que mudar a nossa vida. Porque não adianta, meus irmãos, não adianta você só ser conhecedor da palavra, não adianta você vir aqui na escola bíblica, não adianta você vir aqui adorar perfeitamente, não adianta você vir aqui ter palavras, você pregar, você levar, mas se você não tiver o verdadeiro amor e não saber perdoar, de nada adianta. Não adianta. É tempo perdido. O que nós temos que aprender em nossa vida é ser diferente, sim. Temos que estar debaixo de uma lei, sim. Temos que fazer o melhor para o nosso Senhor, mas nós temos que aprender a amar. Quando eu digo nós, somos nós da igreja em primeiro lugar, porque nós conhecemos a palavra. E se conhecemos a palavra, temos que começar a guardar dentro do nosso coração. Aquele povo começou a falar de Jesus, olha ele recebe aqueles pecadores, ele recebe as pessoas erradas, como que pode, olha lá, mas foi para isso que Jesus veio, ele veio para salvar os pecadores, ele veio para curar quem precisa, ele veio para restaurar vida, ele veio para trazer ensinamento que é melhor amar. E foi isso que ele nos ensinou, foi por amor que ele entregou a vida numa cruz por mim e por você, foi por amor que ele tomou a decisão de descer do céu e passar por uma morte de cruz, assim como foi entregue numa cruz, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. O Senhor Jesus veio aqui para nos ensinar que nós temos que ser diferentes. E ele falando lá sobre as ovelhas perdidas, ele começa a explicar, quando some uma das ovelhas se perdeu, você não deixa as 99 para procurar outra? Para que eles pudessem pensar, faz sentido eu deixar as ovelhas e procurar a perdida. E na verdade o pastor procura a ovelha perdida, e quando acha, carrega em seu ombro, coloca com alegria e leva de volta, porque ele sabe que se ficar ali nas montanhas perdidas, há um grande risco de um lobo comer, há um grande risco dela morrer. Então o verdadeiro pastor, ela dá a vida pelas ovelhas. E Deus começou a ensinar e falar sobre a dracma perdida. A dracma perdida é uma moeda, e diz que é uma das moedas mais antigas, um dinheiro conhecido antigo, tanto que na Grécia, em 2002, a moeda ainda era a dracma. Em 2002, na entrada do euro, que a dracma saiu. Olha, a hora que eu olhei isso, falei, meu Deus, ela é antiga mesmo, hein? Um dinheiro antigo. E já naquela época, aquela mulher, quando ela achou aquela moeda, ela se alegrou e chamou as suas amigas para compartilhar que ela conseguiu achar. E quando nós vemos aqui o filho pródigo, traz um ensinamento para a nossa vida, um ensinamento diferente do que nós devemos ser, ou melhor, o que muitas vezes nós somos. Assim como a irmã Tiana falou aqui esta noite, falando assim,
que muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas. Tomamos decisões, às vezes, sem pensar, e quando nós vamos ver, nós estamos com problemas enormes, causados por quem? Por nós mesmos. Se a sua conta está difícil, a culpa é sua. Se está difícil, muitas vezes você tem a culpa de estar difícil. Nós temos que pensar, analisar, antes de tomar decisões, porque decisões erradas têm um preço a pagar. E quando nós vemos esse menino, a qual essa palavra nos ensina assim, que ele era o mais moço. E quando nós entendemos que a palavra fala que ele era o mais moço, nós começamos a entender os jovens de hoje em dia. Os jovens de hoje em dia, muitas vezes, tomam decisões que os pais tentam corrigir e falar: olha, meu filho, minha filha, não é dessa forma. Não faz isso porque não vai dar certo. Que pai já não falou isso? Que mãe já não falou isso para o seu filho? Muitas vezes o seu filho fala: não, mas isso aí não é dessa forma não. Eu sei que vai dar certo, mas o pai e a mãe já passou por situações e conseguem ensinar o seu filho. Mas ali, aquele menino, ele não queria saber. Ele não queria entender. O que ele queria era parte da herança para que ele fosse embora. O pai repartiu o dinheiro e deu para aquele menino. E quando o menino não estava preparado para receber aquele dinheiro, o que ele fez? Muito fácil, ele foi enganado aí fora. Porque é assim, o pecado, quando nós estamos aí fora, eu posso dizer, porque eu participei de uma vida errada. Quando nós estamos aí fora, tudo parece maravilhoso, tudo parece bom. É verdade, a gente tem que ser verdadeiro, porque muita gente vai ao pecado, porque o pecado, ele parece bom. Eu não escutei. O pecado parece bom, mas não é bom. Porque depois vêm as consequências. É por isso que nós temos uns jovens fracos, pessoas sofrendo, pessoas deprimidas, pessoas com problema, pessoas querendo tirar a vida, pessoas não sabendo mais o que vai fazer, porque não está escutando o conselho dos seus pais. Sabe aquele pai bobão? É ele que pode ajudar os filhos. Aquela mãe que fala que é chata, é ela que pode mudar os seus filhos. Tudo na vida, nós temos que entender que há uma pessoa querendo nos ajudar. E aquele rapaz, ele não quis escutar o pai, quis a parte da herança e saiu. E diz que ele foi numa terra distante, longínqua. E é assim que o pecado faz. Muitas vezes, para pecar, as pessoas se distanciam e falando: aqui ninguém me conhece. Aqui, tranquilo. Aqui eu posso fazer tudo. Talvez aquele jovem estava pensando assim: eu posso fazer tudo que ninguém vai saber. E começou a ter atitudes e fazer as coisas. Ali apareceu amigos: ô meu amigo, tudo bem? Como que você está? Não sei o quê. Encostou nele, não sei o quê, e falou: o que você está bebendo? Daí ele falou que ele estava bebendo lá. O amigo: que beleza, né? Você quer beber comigo? É desse jeito. Já tive amigos desse jeito, assim, que chega assim: você é um grande amigo, olha, cara igual a você não tem. Quem já bebeu sabe que é dessa maneira, né? E chega, se aproxima e começa a falar: vamos aí, estamos juntos, não sei o quê. Ele bebe, mas ele não paga, viu? É mais ou menos isso aí, ele só vem aqui. Aquele amigo, daí aparecem outras pessoas, aparece a prostituição, aparece tudo, porque quando nós temos dinheiro, parece que fica mais fácil. E ele foi gastando aquele dinheiro de modo que não era certo. Ele não pensou no que o pai sofreu, ele não pensou no que o pai passou, ele apenas estava ali naquele momento. E o pecado é dessa maneira, é um momento. O pecado não é
daquela forma que os jovens pensam. O pecado não é quando o homem pensa errado, quando a mulher pensa errado, que vai ser uma coisa maravilhosa, que vai ser bom, que vai ser, nossa, tudo certo, tudo está dando certo. Não. O pecado depois cobra. E cobra porque você chega numa situação que você fala: o que eu estou fazendo? Quem já falou isso aí? Só eu levantei a mão. Tá bom, eu já falei: nossa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Meu Deus. Depois nós começamos a tomar consciência, o Espírito Santo começa ali, começa a falar com você: olha, você está errado. Você fala: meu Deus, eu errei, meu Deus, eu não quero mais errar, e tomar consciência do que fez e não sei o que. Olha, aquele jovem lá, ele não tinha dinheiro mais para nada, tanto que ele foi mandado para cuidar dos porcos. E diz, que nem falou também a irmã Tiana, que os porcos estavam comendo lá a sua comida lá, e ele começou a desejar comer aquelas comidas do porco. Você já imaginou? Quem já viu um porco comer aqui, hein? Eu já vi. Ele come de qualquer jeito. Se você pôr pedra lá, ele come também. Ele come tudo que você colocar lá. Não tem problema para ele, não. Se tiver sujo, se tiver limpo, se tiver de qualquer jeito, ele come lá. Não tem papo. E eu começo a pensar aquele jovem. A situação que o pecado levou ele. Levou ele a uma situação de desejar comer aquela comida. O mais bonito dessa história, dessa parábola, é quando ela vem nos ensinar do arrependimento. O arrependimento que aquele rapaz teve sobre tudo de errado que ele fez. Ali o Senhor estava querendo apresentar àqueles que estavam escutando sobre as parábolas. Na verdade, direcionado mais aos escribas, aos fariseus, para que eles vinham entender que o Senhor não estava aqui para condenar, mas sim para perdoar, para que aquelas pessoas encontrassem novamente o caminho do Senhor. Meus queridos, aquele rapaz, quando ele perdeu tudo, porque parece que é meio assim, quando nós perdemos tudo, quantas pessoas perderam famílias, quantas pessoas perderam quase tudo, depois põe a mão na consciência e fala: meu Deus, eu perdi tudo e tenho que começar do zero. E começar do zero não é uma tarefa fácil. E começar do zero, a gente começa a colocar dentro do coração: o que eu fiz, como que foi, por que aconteceu. É um monte de questionário. Mas aquele rapaz, ele tomou decisão. E ele começou a falar que ia em direção ao Pai. E quando chegasse ao Pai, ele ia falar: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Não sou digno mais de ser reconhecido como seu filho. Faça de mim como um dos seus trabalhadores aí. Quanto? Porque você tem um monte. Faça eu como um trabalhador, mas me receba de volta em casa. E a palavra dessa parábola, ela vem nos ensinar um ensinamento maravilhoso, que nos mostra que ele começou a ensaiar o que ia falar para o pai, mas um certo momento, ele se levantou, tomou consciência e falou: eu vou voltar para a casa do pai. Talvez hoje tem pessoas aqui que caíram, talvez tem pessoas aqui que precisam de ajuda, mas o Senhor vem ensinar essa noite que é necessário você se levantar primeiro. Não adianta você só pedir ajuda ao Senhor, se você não tomar a decisão de levantar primeiro. O levantar primeiro é uma atitude de fé que a sua vida vai ser transformada. Você tem que ter atitude na sua vida. Primeiramente, quando você for fazer um negócio, quando você for fazer qualquer coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é falar: vai dar certo, eu vou conseguir, não vou desistir. É dessa maneira que nós temos que agir. Ele tomou consciência: eu pequei, eu perdi tudo. Olha, eu não sei como, mas ele perdeu uma fazenda inteira.
E ele falou: não, eu errei, mas eu vou voltar à casa do pai. E diz essa parábola que quando ele estava a caminho da casa do pai, ao caminho, ao longe, o pai estava na fazenda, mas ao longe, eu fico imaginando o pai assim, olha, dessa maneira. Eu acho que é meu filho, né? Quem já viu alguém de longe assim, né? E vendo, será que é ou não é, né? Aí ficou, eu acho, é o meu filho, é o meu filho. E a palavra nos ensina o quê? Que aquele homem, quando viu o seu filho, ele correu e se lançou sobre o pescoço do filho e o beijou. Meus queridos, Deus está te chamando de volta para a casa do Senhor. Aquele pai, ele estava à distância do filho, mas já estava olhando o filho, porque ele estava esperando o filho voltar. Ele sabia, meu filho vai quebrar a cara, mas ele vai voltar, eu tenho certeza. Talvez ele ficava toda tarde lá carpindo não, como que chama aqui, pastor, me ajuda? É limpando os matos, né? Carpino em São Paulo. Limpando os matos lá, arrumando as vaquinhas lá, tirando leite, mas ele ficava tirando leite e olhando assim, ó, meu filho, porque a palavra ensina direito, né? Que ele estava longe, e mesmo longe, o pai o viu e o abraçou. E sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que aquele homem que amava o seu filho, ele não falou nada para o seu filho. Ele não perguntou para o seu filho o que ele fez, o que ele deixou de fazer, se ele trouxe dinheiro ou se ele não trouxe dinheiro, se ele conquistou, se ele não conquistou. Ele apenas o amou. E é isso que Jesus estava tentando explicar para aquele povo que estava escutando a palavra do Senhor. Que vale mais a gente começar a amar. Não adianta você conhecer tudo e você não ter amor ao próximo. Talvez entre alguém aqui que você sabe que está em pecado. Uma pessoa que você sabe que precisa da sua oração. Uma pessoa que você sabe que precisa ser perdoado. E muitas vezes nós agimos errado. Nós chegamos e falamos, aquela pessoa vai adorar, aquela pessoa vai pregar, aquela pessoa não sei o quê, começa a olhar os erros e esquece que você também é um pecador. Meus queridos, eu venho falar para você que a palavra do Senhor, assim como Jesus estava ensinando naquele local, é para transformar vidas. E se hoje você está escutando esta palavra nesse lugar, porque a igreja é o hospital do Senhor. A igreja é o lugar onde nós estamos reunidos, porque a palavra vai te curar, a palavra vai te transformar, a palavra vai trazer um renovo para a sua vida. É por isso que você está aqui, é porque você sabe que a palavra do Senhor, ela transforma a vida. Se você começar a lembrar do seu passado, você vai ver tantas coisas erradas que você fez, tantas coisas que aconteceu, tantas coisas que cometeu, mas você está nesse lugar e o Senhor não está perguntando o seu pecado, Ele apenas está te aceitando como filho dele nesse lugar. Ei, meu querido, não há mais tempo de você olhar os seus pecados, não há mais tempo de você olhar o que aconteceu com a sua vida, porque o Senhor traz renovo para a sua vida essa noite. Não é dessa maneira, assim como aquele pai se alegrou com o filho e não perguntou os seus pecados, o Senhor não quer saber do seu passado, não. Ele quer saber da sua vida hoje. Existe uma palavra assim que eu coloquei dentro do meu coração, que eu acho muito lindo, que é melhor não o começo, mas sim o fim. Porque muita gente começa muito bem, mas termina mal. Tem muitas pessoas que vão à igreja tropeçando,
e não quero mais, eu não vou mais, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu fico, mas ele vai, ele luta, ele está ali, e chega o dia da glória, ele vai. Ele vai ser abençoado pelo Senhor e vai para a glória do Senhor. O Senhor não te trouxe aqui essa noite para você olhar os seus pecados. Aqueles fariseus que, olha, eles foram conhecidos na Bíblia, olha só que coisa, hein? Meu Deus, foram conhecidos como víboras, né? Por João Batista, né? Raças de víboras, homens cegos que não sabia levar as pessoas às palavras certas, porque na verdade era somente a lei, mas eles não sabiam que existia o verdadeiro amor. Eles foram chamados de tantas coisas, tantas coisas assim que é até feio, nem vou falar aqui palavras, sabe? Que mostra realmente quem eram eles. Pessoas que não tinham amor, pessoas que se achavam certas, pessoas que achavam melhores que outra. Mas o Senhor nos ensina essa noite a gente se humilhar, e entender que nós temos um Deus que quer transformar a minha vida e a sua. Eu não sei como está a sua vida essa noite, mas essa parábola não foi só para aqueles fariseus, para os escribas, para os pecadores que estavam lá. Hoje essa palavra está sendo para mim, para você, para todos nós que estamos aqui. Talvez eu não conheça a vida de todos, assim como todos não conhecem a minha vida também, mas talvez você está passando por uma situação a qual você precisa mudar. Você tem que mudar, você tem que se levantar, você tem que acreditar, você tem que deixar Deus fazer o melhor para a sua vida. E é essa noite que o Senhor quer abençoar a sua vida. Talvez você venha há tanto tempo dentro desse culto, mas ainda falta perdoar alguém. Talvez você venha há tanto tempo nesse culto, escuta a palavra, glorifica o Senhor, mas ainda falta entregar a sua vida ao verdadeiro Jesus. Porque, olha, adianta você conhecer sim, é bom você conhecer a palavra, é bom você ser inteligente, conhecer todas as coisas, mas é melhor você aprender a amar, porque foi através do amor que Jesus entregou a vida por mim e por você. É através do verdadeiro amor que você pode ser curado, que você pode ser transformado. Aqueles homens que estavam lá achando que eram certos, eles ainda não conheciam o que era o verdadeiro amor de Jesus. Jesus, ele veio nos ensinar a ser homens e mulheres capazes de amar e perdoar, capazes de olhar para o seu irmão que te fez mal e falar: eu te perdoo em nome de Jesus. É tão importante você ser referência. Nessa viagem que nós fizemos, nós tínhamos um aluguel de 2 diárias, um hotel 5 estrelas, com piscina, beira-mar, tudo certinho, e o pastor Sérgio chegou naquele lugar, pegou o celular dele, pegou a reserva dele, chegou lá e falou: ó, eu tenho reserva de 2 dias nesse hotel. Vocês gostaram, né? Aí eu cheguei lá, falei, né, não foi desse jeito não, gente, estou brincando, tá? Cheguei e falei: olha, eu tenho reserva de 2 dias nesses hotel aqui, né? E o cara pegou o computador lá, bateu e falou: o senhor não tem não. Eu falei: o quê? Eu falei: como que eu não tenho reserva nesse lugar? Falei: não, eu tenho, eu deixei reservado já faz 4 meses atrás, eu já paguei tudo, não sei o que. Ele falou: não tem reserva não. Ele falou: por onde o senhor comprou? Eu falei: pela 1, 2, 3 milhas, né? Vou falar mais rápido aqui. Daí ela chegou e então provavelmente foi cancelado mesmo. E a gente foi ver e foi cancelado. Aí ficamos nós sentados lá, né? Sentados lá pensando o que a gente ia fazer na vida. O pastor Sérgio sem dinheiro, sem situação nenhuma. Aí eu me lembrei, né? Na verdade eu sabia que eu tinha um cartãozinho bem pequenininho de R$300. Aí eu comecei a olhar uns hotéis ali assim, para ver se eu achava um de R$300, para minha família não ficar na rua. Daí eu cheguei, achei um, falei: amor, achei um de 290, ainda vai sobrar R$10 no cartão. Eu falei: vamos que vamos, a gente não vai dormir na rua não, em nome de Jesus.
Aí eu comprei o lugar, já peguei o Uber, né? Falei, vamos lá que agora o lugar é nosso lá, né? E chegamos lá no lugar, no porteiro, peguei o celular de novo e falei, olha, daí eu não comprei pelo 123 milha, eu comprei para outro lugar. Aí eu cheguei lá e falei, ó, eu tenho reserva de 2 dias nesse hotel. E o cara falou, mas qual o nome, não sei o quê, eu mostrei para ele, ele olhou, ele falou, olha, você não tem reserva aqui não. Eu falei, o quê? Como que eu não tenho reserva aqui? Eu fiz essa reserva. Agora você vai falar que eu não tenho reserva não? Eu falei, eu já vim de um lugar que falou que eu não tinha reserva. Agora eu chego aqui, o senhor fala que eu não tenho reserva também. Ele falou, sinto muito. O homem que te alugou, que pôs no e-book isso aí, ele já enganou muitas pessoas. Ele tem um dos apartamentos melhores desse lugar. O apartamento dele vale mais ou menos, cada diária, no mínimo R$ 1.000. É uma cobertura enorme. Mas esse homem, ele tem um problema. Ele tem um problema de álcool e droga. No apartamento dele não tem nem água, não tem luz, não tem condições de alguém ficar. E eu comecei a olhar para minha esposa, para a Mirelle e falar, meu Deus, que situação. Meu Deus, o que a gente vai fazer? E o porteiro ficou lá, ele sentiu até dó da gente, e a gente ficou ali esperando, não sabendo o que fazer. Daí o porteiro falou, ó, fiquei sabendo que ele está chegando aí. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu não tenho onde ficar. O único dinheiro que tinha no cartão de crédito já foi embora, e agora eu não sei o que vai acontecer. E esperamos mais de horas, e esse homem não aparecia. Quando eu desisti com a minha esposa, eu falei, vamos embora, vai. Vamos andar por aí, aonde Deus nos mandar, né? Vamos dar de Abraão, onde o Senhor mandar a gente vai. E a gente começou a querer andar. Quando eu fui andar, eu olhei um homem, magro, acabado, todo sujo. Olha, gente, um homem milionário, um homem tudo sujo. Eu já olhei para a cara dele, porque eu cuidei de moradores de rua, eu já cuidei de pessoas adictas de droga, de álcool. Olhei e falei, é ele, tenho certeza que é ele. Cheguei e falei, Senhor, é o Senhor que alugou um apartamento para a gente, não sei o quê. Ele falou, mas eu não estou alugando mais, não. Eu falei, não, eu aluguei no e-book lá e está dizendo que está alugado, e eu não sei o que eu vou fazer. Eu estou aqui com a minha família, tudo que fora. Ele falou, olha, sinto muito, eu não posso fazer nada. O meu apartamento não está alugado, não. E ali Deus começou a me incomodar, a olhar a situação daquele homem, porque o pecado é assim, sabia? E o homem lá naquela situação, um homem milionário, de repente você olha um homem acabado, sem banho, sem nada. E eu comecei a falar, meu Deus, eu já sei por que eu estou aqui. E eu comecei a olhar para o homem começou a falar da dificuldade dele. Eu falei, eita glória, agora a gente vai entrar com a palavra. Aí eu cheguei para aquele homem e falei, olha, eu não sei se o senhor permite, mas eu gostaria de trazer uma palavra e orar pelo Senhor, eu posso? Ele falou, mas claro, vamos que eu vou te receber lá no meu apartamento. E a gente foi conversando, eu já não estava lembrando mais do dinheiro que eu perdi, eu já estava glorificando o nome do Senhor. E quando nós entramos no hall de entrada daquele hotel, chique, maravilhoso, a mulher falou para aquele homem, Senhor, o senhor não pode entrar com eles num apartamento, porque o senhor tem que mandar um e-mail antes, depois quando o e-mail vir confirmar, o senhor pode. Ele falou, mas eu não tenho nem celular mais. Olha, nem celular aquele homem tinha. Daí ela falou, então sinto muito, o senhor não pode subir com ele. Daí eu falei para a mulher, eu posso ficar com ele aqui e orar por ele aqui? Sentamos no sofá e ali Deus começou a falar. E eu comecei a falar da palavra do Senhor, e comecei a falar, olha meu querido, Deus não está olhando por onde você andou, Deus não está olhando o que aconteceu na sua vida, mas eu tenho certeza que um dia você vai lembrar que veio um homem aqui, e começou a orar, e começou a falar de um Deus todo maravilhoso, que Ele quer transformar a sua vida, que Ele quer te curar, assim como Ele me curou também do álcool, me curou das drogas, me curou do caminho errado. Ele vai curar a sua vida e vai te transformar. E começamos a orar, minha esposa a orar, e eu tenho certeza que nós saímos de lá, e eu tenho certeza que aquele homem um dia vai estar dando testemunho dentro de uma igreja, falando, um dia Jesus me alcançou através de uma palavra, porque é para isso que nós estamos aqui. O pecado tem um preço. Aquele homem estava pagando um preço alto, mas eu tenho certeza que um dia ele vai se levantar
e vai transformar a vida dele. É o que eu desejo para a vida de cada um presente aqui, que por maior que foi o tombo em sua vida, comece a ter fé e acreditar que o Senhor vai mudar situações nesse lugar. Eu não tenho dúvida. E quando nós estávamos saindo glorificando a Deus naquele apartamento, eu olhei no celular, o Embu-que devolveu o meu dinheiro. Aí eu tinha o dinheirinho, achamos lá um hotel, 1 estrela, não era mais 5 estrelas, nem a internet não tinha, era uma coisinha simples, mas nós entramos e glorificamos o nome do Senhor. Olha que ficou bem mais caro que os outros, mas entramos lá, e eu e minha casa estava lá, alegre, numa viagem. É o que eu falo para vocês, não importa onde você estiver, vocês têm que estar preparados para você trazer a palavra do Senhor. Aquele homem estava no pecado, ele tinha perdido tudo, igual esse homem da parábola aqui, ele tinha perdido tudo, mas eu tenho certeza que um dia ele vai levantar.